Muito boa noite ou muito boa tarde, conforme a hora e o local de onde nos estiverem a ouvir. Sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Podemos colocar sobre a mesa uma jarra com água e copos para que a espiritualidade protetora do nosso lar a possa fluidificar e que nós possamos restabelecer o nosso equilíbrio físico e também espiritual. Vamos então iniciar com uma canção, como sempre. Página 36, oração. Venho com as minhas mãos vazias, venho te levar minha oração. Venho em busca de melhores dias. Venho com Jesus no coração. Ajuda-me, Senhor Jesus. Perdoa-me, dá-me tua luz, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Vem, Senhor, me tirar as dores do mundo. Vem, Senhor, alertar a humanidade. Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Perdoa-me tanta ilusão, acode ao mundo em provação. Ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Elevemos nosso pensamento, serenemos nosso espírito. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo e companheiro de todas as horas, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos em mais um Evangelho. Senhor,
te pedimos o amparo e também a toda a espiritualidade amiga para o Evangelho desta noite, para que possamos ouvir os ensinamentos de Deus, para que possamos interiorizá-los, para que possamos absorvê-los e assim, depois, no nosso dia a dia, conseguirmos pôr os mesmos em prática. Ajuda-nos, Senhor, ampara-nos, fortalece a nossa fé e abençoa o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo corresponde ao item 12 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e enquadra-se nas instruções dos Espíritos com o título Orgulho e Humildade. Homens, porque lamentais as calamidades que vos amontoaste sobre a vossa cabeça, desprezaste a santa e divina moral de Cristo, não vos admireis que a taça da iniquidade tenha a transbordar por toda a parte. O mal-estar torna-se geral, mas a quem se deve, senão a vós mesmos, que procurais incessantemente aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, e como poderá a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males, dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas esse meio é infalível. É tomar por regra invariável da vossa conduta a lei do Cristo, lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, muito mais do que vos toca o coração, porque o vício da opulência é o objeto da vossa adoração, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, oculto da obscuridade. Quando um rico libertino perdido de corpo e alma se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhes são abertas, todas as honras lhes são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem elas ter em se corrigirem dos seus defeitos? Bem diferente seria se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso, mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de cupidez e de dinheiro, dizei vós, sem dúvida, mas porque deixaste as necessidades materiais sobreporem-se ao bom senso e à razão, porque cada qual deseja elevar-se sobre o seu irmão. Agora, na sociedade, sofre as consequências. Não esqueceis, um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes o deixa subir, é para lhe dar tempo de refletir e de se emendar sobre os golpes que, de vez em quando, desferem no seu orgulho. Advertir, mas, em vez de se humildarem, revoltam-se. Então, quando a medida está cheia, ele virá de repente, e a queda é tanto mais terrível, quanto mais alto tiverem subido. Pobre raça humana, em que o egoísmo corrompeu todas as vias, retoma, entretanto, a coragem, na sua infinita misericórdia. Deus envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis aqui as almas dos que se foram e que vêm recordar-te os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequenas diante da eternidade. Elas te dirão lá, o maior é aquele que tenha sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, e o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel,
Marmande, 1862. A mensagem de hoje, do livro Vem Comigo, pela nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado pelo nosso irmão Arnaldo Costeira, intitula-se Orgulho. Já pensaste nas vezes que sentiste satisfação íntima, alegria sincera, pelos êxitos dos teus em face dos desafios que enfrentaram? Dizes sentir-te orgulhoso, orgulhosa, e sentes essa satisfação íntima. A vida também nos traz essa paga para os sacrifícios que tantas vezes fazemos para vê-los bem, melhor do que nós o fomos. Porém, vigia, para que se não te confundam as ideias. Não alimentes a presunção, e muito menos quando se apresenta excessiva, porque, reando a vaidade, pode insultar no outro a sua dignidade. Ninguém é superior a ninguém na criação divina. Somos convidados ao esforço permanente de aperfeiçoamento e se surgem as oportunidades de nos alegrarmos com o progresso pessoal ou dos nossos, temos de deixar que todos vivam a mesma alegria, respeitando as diferenças e aceitando com igual alegria os seus êxitos e as vitórias sobre os desafios que enfrentem. Reconhece o merecimento e retém no teu íntimo essa dádiva de Deus. Sê humilde, como Jesus ensinou. Por vezes ouvimos de pessoas que, sendo cristãs, pouco ou nada conhecem sobre aquilo que é a doutrina dos espíritos. E ouvimos dizer que aquilo que são os nossos comentários, as nossas interpretações, as nossas formas de ver dos conceitos, dos significados que trazem o Evangelho, que é do nosso Evangelho, o Evangelho dos Espíritas. Temos explicado nas nossas múltiplas palestras que, de facto, o nosso Evangelho é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho dos cristãos. Embora este livro, Evangelho segundo o Espiritismo, reúna alguns dos capítulos, algumas das passagens que as diferentes religiões cristãs têm, algumas. Mas estas passagens que estão no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, são passagens que nos ensinam a compreender melhor aquilo que são as explicações em que o sentido da palavra de Jesus só se obtém através da interpretação do que está por trás, do sentido espiritual que está por trás. Bem-aventurados os pobres de espírito é uma das passagens, é um dos capítulos, melhor dizendo, e é um capítulo que aborda profundamente aquilo que são aqueles princípios negativos que todos nós trazemos de longas eras e que estamos aqui para saber corrigir. Orgulho, egoísmo, sobretudo orgulho e egoísmo, para que entendamos que são pontos nevrálgicos que têm cerceado, têm impossibilitado o nosso crescimento espiritual e que temos que compreender, temos que ser capazes de os erradicar das nossas raízes. Todos, quer queiramos, quer não, vivemos num mundo de atraso espiritual. Sobretudo um mundo em que o conhecimento daquilo que são as verdades trazidas por Jesus são verdades incompletas no entendimento desses que raciocinam e interpretam as suas verdades à sua dimensão. É por isso que, ouvindo as explicações dos imortais que o Espiritismo transporta para aqueles que queiram ouvir, nós podemos, com mais realidade, mas sobretudo com mais racionalidade, perceber a profundidade e o entendimento concreto daquilo que são os alertas, os apelos do nosso Mestre e Senhor. Estamos num período que nos faz refletir muito sobre essa situação, período de festas natalícias, é um período em que pensamos e nos abordamos nas nossas reuniões familiares, nas orações, por vezes, nos sentimentos de maior busca, de maior procura, de maior intimidade com todos. Então que neste período possamos com mais realidade meditar melhor sobre as questões do foro espiritual, particularmente estas
que os Espíritos nos colocam para podermos, na nossa vida, levá-la por um princípio, por uma orientação inerente àquilo que são os apelos e a prática concreta que Jesus nos pede. Que a paz do Senhor continue conosco. A passagem que escutamos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo foi-nos trazida pelo espírito intitulado Adolfo, que foi bispo de Argel. E ele começa a sua mensagem por nos colocar uma questão, que é: porque é que nós nos lamentamos das calamidades que nos atingem? E essas calamidades atingem naturalmente cada um de nós, de per si, mas também atingem a sociedade, as nações. E nesta apresentação que ele nos faz, neste esclarecimento, ele aponta as causas para essas calamidades. Ele diz que é porque nós ainda somos orgulhosos, porque nós ainda damos mais importância às coisas materiais, às coisas da terra, do que propriamente às questões espirituais. E a meio dessa comunicação diz assim: agora a sociedade sofre as consequências. Consequências essas que nós todos observamos na atualidade em diversos matizes, seja através dos fenómenos da natureza, seja através das guerras, seja através da violência, seja através da nossa ainda falta de caridade e falta de humildade, que são, naturalmente, as soluções para que a nossa sociedade e para que nós mesmos possamos ter menos razões para nos queixarmos. Então, esta questão fundamental do orgulho, do egoísmo, que faz com que nós, na maior parte das vezes, nos achemos superiores aos outros, que nos leva a ser presunçosos, que nos leva a despertar, muitas das vezes, a vaidade, que faz com que as sociedades respeitem mais a posição social, o cargo, as posses que as pessoas têm, em detrimento da sua honradez, da sua conduta reta, do bem que fazem, faz com que, quando nós despertamos no mundo espiritual, que é a parte final desta explicação, nós sejamos, de alguma forma, confrontados com aquilo que foram as escolhas que nós fizemos. E, conforme nós ouvimos na parte final da nossa leitura, aqueles que mais possuirão serão aqueles que foram humildes. Aqueles que foram orgulhosos e que abusaram dos seus irmãos, esses vão ser, de alguma forma, dirigidos ou terão que obedecer àqueles que consideravam seus servos. E aqueles que terão amor serão aqueles que mais se utilizaram desse amor. Aqueles que mais amaram vão ser os que mais serão amados. Então é importante, nesta época que vivemos agora, nesta quadra natalícia, que nós procuremos refletir sobre a nossa conduta, sobre aquilo onde nós colocamos o nosso coração. Qual é o nosso tesouro? Se são os tesouros materiais ou se são os tesouros de Deus, as nossas virtudes, as nossas qualidades espirituais. Porque, conforme sabemos, Deus deixa-nos a liberdade de fazermos as nossas escolhas, de fazermos a sementeira. Mas depois, porque nos ama, Ele faz com que nós, muitas das vezes, tenhamos que aprender da pior forma, através das dificuldades, através da aflição. E é por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas que durante uma vida se dedicaram a acumular e de repente
perdem tudo. Precisamente para que nós possamos aprender a relativizar aquilo que é a importância dos bens materiais. Certamente que eles são necessários para a nossa vida, mas nós, muitas das vezes, vivemos além daquilo que é o necessário e, obviamente, não sabemos gerir essa dádiva de Deus. Então procuremos refletir. Jesus nasceu numa manjedoura, não nasceu num berço de ouro, nasceu na humildade, levou uma vida humilde, próximo daqueles que necessitavam, próximo daqueles que mais simples eram, e foi alertando aqueles que eram ricos, aqueles que eram poderosos, aqueles que muitas das vezes se achavam os eleitos por cargos religiosos, de que essas honrarias da terra não são o mais importante, não são o suficiente. Será a nossa caridade, será o nosso bem, será as ações que nós realizarmos que ditarão aquilo que nós somos. Então, desejo a todos muitos votos de muita paz. Vos agradecemos, Senhor, por estes momentos que nos fortalecem o coração e a alma, ao lembrarmos os teus ensinamentos, que só eles nos conduzem a momentos com maior paz, com maior serenidade, que nos dá o discernimento para valorizarmos tudo quanto nos dás, valorizarmos também as dores, o sofrimento, porque é o melhor para nós, porque nós sabemos que se estamos a passar, nós é que demos origem à causa ou às causas que agora nos estão a ser difíceis muitas das vezes de ultrapassar, quer por expiações, quer por provações, porque nem tudo são expiações, nós sabemos, Senhor, mas sabemos que muitos de nós dizemos tantas e tantas vezes: eu tenho muita fé, eu farto-me de rezar, farto-me de orar, mas depois vêm as provações, vêm os momentos difíceis em que nós temos que demonstrar a Jesus e a Deus que de facto temos fé, que de facto cremos sem vacilar naquilo que Ele nos ensinou e que exemplificou e que nos continua a relembrar através dos Santos Espíritos, nossos irmãos, seus mensageiros que já vão mais à frente do que nós. Ajuda-nos a todos, Senhor. Tu nos pedes tão pouco, a amarmos-nos uns aos outros, a abrir os nossos corações para todos, não fecharmos e abrir os nossos olhos para conseguirmos todos nós vermos o que cada um dos nossos irmãos tem de bom e valorizarmos isso e vermos de facto aquilo que cada um de nós temos de errado, que está contrário à lei de amor, e ajuda-nos a abrir os braços como tu abres para todos nós sem recriminações e darmos as mãos uns aos outros e nessa solidariedade, na fraternidade, na caridade, uns para com os outros. Nós formamos e vamos formando cada vez mais um amor forte, um amor em que todos nos aceitemos, em que todos nos ajudemos, em que todos procuremos ser úteis uns aos outros, aliviarmos as dores uns dos outros. E tenha certeza que se todos procedermos dessa forma, nunca esquecendo os irmãos que mais sofrem por esse mundo fora, Senhor, das mais diversas formas, tenho a certeza que nós já sentiremos deste lado da vida essa serenidade, essa paz que nos faz vislumbrar o que será
realmente nesses mundos melhores, onde o amor já reina entre todos, onde o amor supera a maldade. O teu reino, Senhor, é desse mundo. Ajuda-nos a mudar todos, para quando chegar a hora da partida, estejamos serenos, sem medos, porque sabemos que é apenas a passagem para a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual, e que levemos na nossa bagagem o máximo de bem fazer ao nosso irmão, aos nossos irmãos, sejam eles quem forem, para podermos ter uma chegada melhor do que quando saímos daí e um futuro também melhor. Que a tua paz, Senhor, envolva toda a humanidade sofredora, a tua luz, e ajuda-nos, não só nesta quadra, mas nós que queremos ser cristãos, nós que queremos seguir, a colocar nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, esse amor em movimento, porque ele vai crescer certamente cada vez mais e nos vai dar a felicidade que nada material no mundo, por maior que seja, nos consegue dar. Que assim seja. Página 33, Evangelho no Lar. O Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, quem ao amor, mãos em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão a vinda de Jesus. Chegamos então ao fim de mais o Evangelho no Lar. Ora, agora
para podermos beber a água que inicialmente colocámos no jarro sobre a mesa. Dizer-vos também que amanhã, dia 28, iremos estar aqui novamente para dar continuidade ao ciclo de palestras de Natal, que se intitula Jesus, a Luz do Mundo, e que tem por base o livro da psicografia de Divaldo Pereira Franco, A Luz do Mundo, pelo espírito Amélia Rodrigues. Amanhã o tema será Senhor, ensina-nos a orar, que se refere ao capítulo 5º desse mesmo livro. Então, estaremos aqui novamente às 20 horas e desejamos a todos uma noite de paz, uma noite tranquila, e que amanhã, no despertar de um novo dia, possamos ter mais esperança, mais fé para dar continuidade ao nosso caminho. Que Jesus a todos abençoe.